Hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa odontologia e falar um pouco sobre a odontologia integrativa também, né? A importância dela, como que a gente atua, né, aqui no nosso consultório. Uhum. Aqui é o Dr. Evandro, é meu marido, é meu sócio, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Bacana, boa noite, gente. A gente trabalha aqui como clínico geral, né? Eu faço uma parte da odontologia também, apesar de focar mais a parte da estética integrativa, mais essa parte da harmonização, e ele faz mais a parte da odontologia. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Bem, a gente sempre teve em mente oferecer um trabalho para o paciente que pudesse suprir a maioria das necessidades que ele tem, né, para tentar resolver a maioria dos problemas que ele apresenta para a gente. Então, eu sempre quis trabalhar com um leque mais aberto e oferecer desde os tratamentos mais simples até os mais complexos. A Marília agora complementa esse serviço que eu faço, oferecendo coisas que eu até então não fazia, né? Parte de estética facial, parte de odontologia integrativa. E a ideia nossa é essa, sempre oferecer toda a necessidade que o paciente tem em questão de tratamento, né? A gente sempre focou mais nessa questão da odontologia meio que da família, né? Vamos dizer assim, né? Antigamente tinha muito a questão do médico da família, que atendia a avó, pai, né? E aí a odontologia também tinha, né? Eu lembro que onde eu morava tinha um dentista lá que é, ele atendia todo mundo, assim, da família, todo mundo só passava com ele. Então a gente sempre gostou muito disso, né? De dar esse acolhimento, né? Porque isso também faz parte da integrativa, acolher o paciente como um todo, né? A parte da família, do pai, da avó, da tia, do filho, do neto. Então a gente tem muito esse acolhimento aqui, e isso está envolvido também na integrativa. A gente mudou muito a odontologia que a gente começou de início para agora, né? Fala um pouco sobre isso também, que você antes atendia de uma forma, agora você se adaptou também a atender nessa parte integrativa, de olhar como um todo, né? De fazer exame na hora de fazer implante, né? De analisar essa questão da vitamina. A odontologia é uma profissão que, assim, ela é desafiadora, né? A gente passa por modificações o tempo todo, né? Tanto em questão de materiais, em questão de técnicas, em questão de instrumentos e até como a gente se posiciona no mercado é um desafio constante, a gente está sempre se atualizando. Então, desde o início, a gente sempre procurou ter esse contato com o paciente de uma maneira, como a Marília falou, né, uma maneira familiar, né, ser o dentista da família. A gente sempre procurou trabalhar de uma maneira que o paciente se sente acolhido e acaba se fidelizando com a gente, né? E graças a Deus a gente tem muitos aqui que passa o filho, passa o neto, traz o irmão, e isso é uma característica nossa desde o começo. A gente sempre teve esse acolhimento para tentar fidelizar os pacientes, né? E realmente a odontologia ela muda muito, né? Hoje em dia sempre sai uma tendência de tratamento diferenciada, uma técnica diferenciada. Então a gente tem que estar sempre buscando oferecer essas novidades que o paciente busca, né? Então, hoje em dia a gente cuida mais da parte de saúde, né, do paciente, a gente não vê só o dente, né? E é muito importante a gente estar sempre ligado nessas coisas para não só cuidar da boca, da saúde dos dentes, mas também da saúde geral do paciente. É uma coisa que a gente está desenvolvendo bastante agora. Afinal, né, a gente sempre fala isso, né? Não é feito só de dente, só de boca. A pessoa é feita como um todo, né? Então, tem dentes que são interligados
no nosso corpo e pode influenciar muito. Eu sempre dou bastante o exemplo do siso, né? Na faculdade a gente aprende a tirar o siso e não curetar a cavidade para não sangrar mais, não ter risco. Hoje, na integrativa, a gente já é orientado a fazer essa curetagem, porque já tem estudos que provam que as células que ficam ali pode dar alteração na tireoide. Então, o corpo pode reconhecer, não vai dar problema de infecção, não vai dar problema de inflamação, mas o corpo pode reconhecer como uma doença autoimune e pode dar o problema de tireoide de Hashimoto, né? Então, que é um tipo de tireoide autoimune. Então, já tem estudos que provam isso, e aí a gente já, fazendo essa curetagem, vai evitar de dar essa alteração. Não é 100%, cada um, né, cada pessoa é única, então tem pessoas que pode ser que não acontece nada, mas tem estudos que provam que tem pessoas que já desenvolveu esse tipo de tireoide por conta das células que ficam ali do siso, né? Então, na parte integrativa, a gente precisa, na verdade, na área da saúde, a gente precisa estar sempre se atualizando, né? Estudando, sempre vendo. E essa parte da integrativa, ela traz muita coisa legal para a parte da odontologia que a gente precisa ficar atento para aplicar a saúde, né? Exatamente. É importante a gente estar sempre ligado, porque as técnicas e as, o modo de lidar, né, com os tratamentos, eles vão se atualizando, vão se modernizando e a gente precisa estar sempre buscando isso aí. É o que a gente tenta fazer aqui o tempo todo. E aí a gente procura fazer um atendimento humanizado, né? Ter essa sincronia de atender o paciente individualizado, cada um, e claro, da família, né? Como a gente falou, né? Cuidar dos filhos, do pai, do neto, mas de forma individualizado, cada um do seu modo, né, de ver. Uhum. E aí um complementa o outro, né? Você faz mais essa parte de implante, né? De prótese. Eu faço mais essa parte de estética. Atendo também crianças que têm, às vezes, traumas em outras dentistas e vem aqui pra gente estar tentando ajudar nessa parte de não ter mais esse trauma, né? Porque depois cresce Condicionar. um adulto que tem medo de dentista por conta da infância que teve esse trauma, né? Essa questão do trauma é muito recorrente, né? A gente escuta muito o paciente falar isso. E isso é interessante porque, assim, quando você começa a ter a confiança do paciente, ele vai trazendo o seu filho, vai trazendo o seu neto, a gente começa a quebrar isso, porque eu já peguei muitas pessoas que às vezes chegou com medo, chegou traumatizada de outros procedimentos que fez que não foram, né, bem executados. E, e aí, a partir do momento que você consegue fazer um trabalho legal, consegue fazer aquele paciente perder esse medo, né, e confiar mais na gente, o filho dele já vem com uma outra conduta, porque a gente já vai passando mais informação, passando uma maneira melhor de cuidar, uma parte de orientação, né? E aí fica muito mais fácil, né, você lidar com o que é preventivo, né? Quando o paciente chega para um tratamento curativo, né, já chega com o dente com dor, com inflamação, é tudo muito mais difícil de lidar. E quando o paciente começa a ser educado a ter uma conduta preventiva, né, fazer um check-up de 6 em 6 meses, né, não demorar muito a retornar no dentista, e não vir só quando tem a dor, né, vir para fazer revisões, né, às vezes a gente consegue ter a oportunidade de diagnosticar ali, às vezes o paciente veio porque o dente quebrou, caiu uma restauração, você consegue ver ali uma lesão em tecido mole, um problema gengival que está acontecendo, que o paciente às vezes nem tem consciência daquilo, né? Uhum. Então você consegue fazer um trabalho mais preventivo, mais educativo e consegue evitar aquele medo, aquele trauma de dentista, que é uma coisa tão
presente na cabeça das pessoas. É que assim, né? Na verdade, o grande problema é que a maioria deixa pra ir quando tá com dor, ou quebrou um dente, ou porque tá com dor, não vai de forma preventiva. E eles pensam até que é bobagem, né? Ir no dentista só pra fazer a limpeza, mas na verdade não é só uma limpeza ou uma profilaxia, né? Que é a mesma coisa, mas a questão que a gente vai olhar como um todo, né? Então, acaba olhando se não tem nenhuma lesão na gengiva, na língua, a questão, né, desses problemas, dessas alterações bucais que pode ter. Até uma coisa bacana, a maioria das pessoas não sabem, mas a boca, ela diz muito sobre a nossa parte sistêmica. E existem doenças que a primeira manifestação é bucal. Então, um exemplo delas é a leucemia. Então, a leucemia, às vezes a pessoa não sabe que tem, né? Porque os seus sintomas e os seus sinais demoram, né, para se manifestar. E o primeiro local do corpo que dá sinal é a boca. E aí, muitas pessoas não sabem disso. A E o maioria. dentista, até mesmo o profissional, né? Muitos Uhum. dentistas não sabem qual manifestação bucal é da leucemia. E nós temos a responsabilidade de fazer esse diagnóstico, né? Olhar a boca, não olhar só o dente quando o paciente vem com dor, ou se vai fazer uma profilaxia, fazer só a profilaxia no dente. A cavidade bucal, ela diz muito. E um dos sintomas, né? Um dos sinais, na verdade, da manifestação bucal da leucemia é a pessoa que tem uma boa higienização, está tudo em dia com os dentes, mas tem um sangramento gengival excessivo. É uma manifestação clínica da leucemia, e aí às vezes a pessoa não sabe. E aí o dentista que é habilitado, um dentista que tem um autoconhecimento, ele pode achar aquilo ali estranho. E aí pode pedir um exame de sangue. E aí Uhum. diagnostica de leucemia, né? Que é um hemograma completo, já dá para saber se a pessoa tem ou não leucemia. E a primeira manifestação é bucal. E a pessoa às vezes não sabe disso e poderia salvar vidas, né? Então, Uhum. assim, já de fazer o diagnóstico precoce da doença. E aí já vai depois que já manifestou outros sinais, outros sintomas, e aí vai no médico, né? E aí poderia ter evitado se fosse no dentista a cada 6 meses ou a cada 3 meses, depende muito de cada caso, né? Que é individualizado também essa questão do retorno. E às vezes o próprio colega não sabe diagnosticar, né? Acha que é só por causa de uma limpeza, é só por conta de uma bactéria, e às vezes não, né? E aí tem outros sinais também. Em criança, aliás, é até uma coisa legal que leucemia pode dar em criança também. E na criança, a primeira manifestação também é bucal e é diferente do adulto. Né? Então, é o dente que vem em má formação, que vem com hipoplasia. Pode ser uma manifestação clínica de leucemia. E aí a pessoa não sabe disso. Né? Então, e aí não vai no dentista, deixa pra ir só quando tá com dor. E aí acha que é bobagem ir por conta de limpeza. Mas não é só a limpeza que a gente vê outras coisas também, né? Exatamente. Principalmente na parte infantil, né? Que é quando a criança está em fase de crescimento, está ali estruturando o seu esqueleto, estruturando a sua arcada dentária, trocando ali os seus dentes. É muito importante a gente ter uma conduta preventiva nessa fase, né? Até 12 anos, que é quando termina a troca de dentes, a gente consegue interceptar ali problemas que, se não tratados, vão se agravar e piorar muito a qualidade de vida dessa criança, desse adulto futuro, né? Parte respiratória, parte de postura de coluna, né? É, Às vezes a gente nem imagina isso, mas às vezes uma criança tem uma má postura por conta de uma dentição que está errada, uma mordida mal articulada, que vai desencadear ali até problemas de postura, né? Problemas de coluna, problemas de ombro ali desalinhado, assimetrias de face, né? Que são muito possíveis de tratar quando pegas no começo, né? Quando diagnosticadas do início, né? Hoje com técnicas aí de ortopedia,
a partir de aparelhos, a gente consegue não só alinhar um sorriso, deixar ele bonitinho, mas colaborar ali com a respiração desse paciente, que às vezes está deficiente por causa dos dentes, e também a parte de postura e outras coisas que estão relacionadas, né? Sim. Inclusive a questão de déficit de atenção, né? Muitas pessoas também não sabem, mas o TDAH, autismo, pode estar sendo influenciado e pode melhorar essa questão do déficit da atenção, a questão da agitação, pode ser melhorada através da odontologia, do tratamento odontológico, né? Que é Uhum. através. Por que isso? A maioria das pessoas, a maioria das crianças que tem essa disfunção, né? Esse problema do TDAH, ou do hiperatividade, ou do autismo, eles são crianças agitadas. A maioria, a grande maioria. E essa agitação se dá por conta de não respirar adequadamente pelo nariz, né? Uhum. Então aí respira um respirador bucal, a maioria é respirador bucal, que respira pela boca, e isso acontece. Essa respiração bucal tem essa deficiência da tensão por conta da falta da oxigenação, que fica deficiente, né, o oxigênio no cérebro. O organismo ele vai dar um jeito de mandar oxigênio para as partes mais nobres, não que o cérebro não seja, ele é nobre, e aí por isso a agitação, porque ele vai querer cada vez mais oxigênio, e aí o organismo, o cérebro faz o corpo ficar agitado para mandar mais oxigênio, e como vai pela boca, ele vai deficiente, ele vai com gás carbônico, ele não vai o oxigênio puro, né? E aí ele vai cheio de bactérias, é onde a pessoa também tem problemas de infecção de garganta, tem problemas de infecção respiratória, por Resfriado constante. resfriado constante, Uhum. tosse constante, por conta. E aí, consequentemente, a pessoa também tem dores de cabeça constante por conta do cérebro, daquele jeito de ficar em conflito, né, com o corpo, para querendo que ele agite para mandar cada vez mais oxigênio. E aí ele tem deficiência por faltar oxigênio, porque não vai na quantidade certa. Então é uma Uhum. cascata de problemas. E aí existem aparelhos odontológicos que faz o tratamento ortopédico, que vai ajudar essa respiração voltar para o nariz, que é o local correto, que lá no nariz vai umidificar, vai purificar, vai aquecer e vai mandar mais oxigênio puro para os pulmões e aí vai para todo o resto do corpo. Melhora a questão da tensão, melhora a questão da agitação, né? Exatamente. A questão da língua, né? Parece uma coisa engraçada, mas a postura da língua na boca, na criança, está diretamente relacionado com a má oclusão que ela vai ter. Então, a criança que se habitua a respirar pela boca, né? Já vai ficar com a boca mais aberta do que o normal. Vai colocar essa língua numa posição errada. Às vezes uma língua que vai estar pressionando os dentes e criando ali uma má oclusão. Tudo isso vai desenvolvendo um problema que vai cada vez crescendo mais, né? Aí você passa de um dente torto, uma mordida cruzada, um problema de fala, uma dificuldade de pronúncia, uma boca seca, né? Respiração deficiente, essa questão da agitação, aí essa má oclusão vai desenvolver aí uma má postura. Então, assim, a prevenção é tudo, né? É muito É. importante estar fazendo consultas periódicas, não só para tratar problemas, mas também evitar que problemas aconteçam, né? É a saúde integrativa, né? Que é cuidar da saúde, não da doença. E, consequentemente, essa questão do respirador bucal também, ele vai trazer diversos problemas, inclusive postural, né, da coluna, e também a questão da cárie. Até isso. Exatamente. Porque diminui a salivação, a pessoa, a criança, né, vai ter menos saliva na boca, e aí, às vezes, chupa um chiclete, às vezes come um doce, e é claro que vai ter a cárie. Porque daí, às Uhum. vezes, também não higieniza direito, não escova o dente direito, e aí a falta da saliva, porque a saliva, além de lavar a superfície do dente, ela vai com pH, vai equilibrar o Equilibrar o pH. pH,
tem as bactérias bucais, e aí também, além da cárie, tem a afta recorrente, né? Essas crianças que geralmente têm muita afta na boca, tem dois fatores, né? Geralmente, por volta dos 10 a 12 anos, é um período que parece muita afta na boca. São dois motivos. Um pode ser essa questão de ser respirador bucal, diminui a salivação, né? Vai diminuir a limpeza da superfície, da mucosa, e a questão da bactéria, que vai trocar, né? Troca a dentição, aí troca as bactérias, e aí começa a ter essas aftas até a boca começar até a cavidade oral começar a se adaptar a essas trocas de bactérias, porque sai o dente descido, o dente de leite, entra o dente permanente, e aí troca toda a flora bacteriana ali da boca. E aí começa a dar muita afta. E além disso, a questão de ser respirador bucal, que aí a saliva, ela tem a questão do pH, tem anticorpos, tem hormônio. A saliva é infinitamente rica, né? Então ela tem muitas funções na boca. E aí, sendo respirador, vai diminuir essa salivação. E vai ter essa questão da afta, da cárie, né? Então, isso tudo entra na parte integrativa. Um parêntese aqui que eu tô lembrando, né? Que alguns pacientes eu falo a questão do flúor, né? Que eu tirei o flúor da vida, né? Por conta da saúde da tireoide, né? Essa questão integrativa. E aí muitos falam assim, nossa, mas o flúor ele serve para para questão de evitar cárie, né? E não evita. E não evita, né? E tem tem os óleos essenciais que podem ser substituídos para evitar a cárie, né? Porque o flúor, na verdade, ele veio com a intenção de evitar a cárie, mas não é ele que evita, é a higienização. Então, se você escovar o dente somente com a escova de dente e a água, e se você fizer bem certinho a escovação, vai evitar cárie. Não precisa ter o flúor, não precisa ter outra coisa para evitar, né? E nessa prevenção aí, principalmente com as crianças, né? A parte de educação é muito importante, porque a criança, ela não tem coordenação, ela não tem percepção do que tá bem limpo, do que não tá bem limpo, né? E uma coisa que a gente percebe muito aqui no consultório é pais trazendo os filhos com dentes já com cáries grandes, problemas de dor, às vezes tratamento de canal para dente de leite, porque não teve o cuidado, né? E essa higiene diária, ela precisa ser bem supervisionada na criança, né? E essa parte de educação é muito importante a gente fazer aqui no consultório, orientando os pais. O pai com a mãe, na criança de menor idade, ele precisa estar mais presente, não é só mandar escovar o dente, né? Precisa supervisionar, precisa muitas vezes pegar a escova, escovar o dentinho do filho, deitar o filho no colo, passar um fio dental, checar, né, a aparência dos dentes, né, semanalmente, diariamente, e levar no dentista ao menor sinal de problema, né? Sim. Não deixar a criança chegar com dor de dente. É muito triste a gente atender crianças às vezes com dor, às vezes há dias sofrendo, não dormindo direito, porque às vezes falhou na prevenção, né, no cuidado preventivo ali da higiene diária, né? Essa odontologia que a gente aplica aqui no consultório, né, que é a parte tanto da integrativa, da família, igual a gente estava falando, né, que isso tudo que a gente está conversando aqui, tudo que a gente aplica aqui, tem muito mais ainda. A gente podia ficar aqui um dia todo falando só o que a gente aplica aqui, né, um complementando o outro, né, o nosso dia a dia. Mas uma coisa muito legal também que eu lembrei agora da questão da gestante, né, que é muito importante também fazer a parte odontológica na gestação, porque muitas gestantes têm medo, né? Sim. Na faculdade a gente aprende assim, vamos avaliar o custo-benefício, né, de fazer o tratamento em gestante. Mas a gestante não precisa passar dor. Ela não precisa ter, porque assim, já aconteceu muito de eu atender gestante assim que vem, doutora, eu não tô aguentando mais de tanta dor, eu esperei passar os 3 primeiros meses. Não. A gestante tem que vir no consultório, tem que fazer a limpeza preventiva. É muito importante controle bacteriano da parte de periodontia em gestante.
Porque a maioria não sabe, mas uma das causas de parto prematuro está na parte da odontologia, né? Que geralmente, porque o que acontece? O tártaro que junta ali na boca tem bactérias específicas que liberam produtos que pode desencadear o parto prematuro. Já tem estudos que provam isso, estudos antigos que provam isso. E a parte, então é muito importante fazer limpeza, principalmente na região posterior. Então, assim, normalmente na gestação o corpo está todo concentrado no bebê e aí a mãe fica toda deficiente. Então é importante fazer reposição de vitaminas, é importante fazer limpeza odontológica. Geralmente o sangramento gengival ocorre com mais frequência na gestação. Tem que passar um fio dental, tem que fazer uma escovação adequada, tem que cuidar direitinho da higiene, porque as bactérias podem liberar produtos que podem desencadear o parto prematuro. Além disso, existem vitaminas que ajudam no desenvolvimento ósseo da criança e evita de ter apinhamento, né? Que muitas pessoas também não sabem disso, mas é a vitamina K2, né? Que ela pega o cálcio da corrente sanguínea e leva para o osso. Na gestação, ela é muito importante para o desenvolvimento ósseo. Então, a mãe que tem essa vitamina adequada, circulante, né, no sangue adequadamente, a criança tem menor chance de vir com os dentes apinhados, né? Porque vai ter um bom desenvolvimento ósseo e o dente vai conseguir distribuir melhor na boca. Então, a chance de ter dentes apinhados é bem menor para a mãe que tem essa vitamina K2 circulante em quantidade adequada no organismo. Normalmente tem que repor. 98% das gestantes tem que fazer reposição de vitamina K2. Não são todos os ginecologistas que sabem disso, não são todos que são atualizados nessa área, não são todos que têm habilitação, que têm essa orientação, essa visão integrativa, né? E aí o dentista tem a obrigação de saber isso para orientar a gestante, que é importante fazer a reposição dessa vitamina para a questão óssea do bebê, desenvolvimento ósseo. E não é só no rosto, né? Não é só no dente, vai desenvolver toda a parte óssea da criança. E aí, consequentemente, vem uma criança mais bonita também, né? Porque a estrutura óssea que deixa a pessoa bonita, né? Então, o neném bonito. E aí vai vir aquele bebezão, né? Todo lindo, com a estrutura óssea toda perfeita. E aí, a maioria das gestantes tem muito medo, claro, de fazer a reposição de vitaminas, tem medo de ir no dentista, tem medo de levar anestesia, fica com dor. Algumas mães só procuram de fazer raio-x, né? Tem toda a proteção necessária. Então, quando é necessário, a gente sabe proteger e fazer da maneira segura, né? Sabemos também quando evitar, mas tem casos que a gente não pode deixar de fazer um procedimento por conta de falta de preparo, né? A gente tem que estar preparado para fazer da maneira mais segura. Sim. Assim, são os pacientes de risco, né? Que a gente atende no consultório. Até há pouco tempo veio um que tem marca-passo, né? Então, tudo é questão, gente, assim, nós profissionais da saúde, dentistas, médicos, nutricionistas, todos os profissionais da saúde têm a obrigação de estar sempre se atualizando, sempre estudando. Então, a gente tem que, não é saber fazer tudo, mas o que não sabe fazer, saber orientar, né? Saber conversar, saber falar, saber encaminhar. Igual, eu não faço implante, mas eu sei falar sobre o implante, eu sei como faz um implante, eu sei a importância da saúde óssea, eu sei que é importante ter um osso saudável, as vitaminas em dia, para poder fazer um bom implante, para dar certo. Eu não sei colocar aparelho em criança, mas eu sei falar, eu sei orientar, eu sei encaminhar. Então, assim, essa questão mesmo dos pacientes de risco, muitas mães esperam ganhar o neném para depois procurar o dentista, porque tem medo. Né? Fica com dor. Não é bom sentir dor, porque vai liberar hormônios vai interferir nessa gestação que está acontecendo. Exatamente, vai interferir na gestação. A bactéria pode cair na corrente sanguínea e fazer alguma coisa com o bebê. Então, além de tudo isso, a dor não é bom, porque vai liberar ocitocina, vai liberar e pode ter um parto prematuro por causa de dor de dente, né? E aí a questão do paciente de risco que eu estava falando também, né?
Sim, paciente. Essa semana a gente atendeu um paciente com marca-passo, problema cardíaco, já tinha passado em alguns dentistas que, assim, não quiseram atender porque o paciente estava com uma infecção mais séria no dente e precisava de atendimento, né? O paciente com dor já há dias. E aí um empurra pro médico, o médico devolve pro dentista, usa tal anestésico, coisa e tal, mas o dentista não ficou receoso de atender. Fizemos o procedimento, o paciente está em casa já, se recuperando, já resolveu o problema da dor dele, correu tudo bem, então às vezes o receio de fazer mal, né, o paciente faz com que alguns profissionais deixem de fazer o atendimento adequado. Então, Sim. a gente tem que estar preparado para várias situações. Sim, essa questão do marca-passo, né, não é nada de mais, né? O que precisa estar atento? Qualquer tipo de dispositivo cardíaco, nós temos que fazer uma profilaxia antibiótica antes, porque pode cair na corrente sanguínea bactéria e pode dar uma infecção ali. Então tem que fazer uma profilaxia antibiótica, que a gente fala que é tomar um antibiótico antes, em todo procedimento que envolve sangramento. Então, uma extração, um tratamento de Cirurgia, canal, uma implante. cirurgia de implante, todos o procedimento que envolve sangue tem que fazer essa profilaxia antibiótica. E, em alguns casos, fazer limpeza com aparelho de ultrassom pode dar alteração na frequência ali do marca-passo. Aí tem que já deixar conversado com o paciente para ele poder ir no médico para ver se vai ter que regular novamente ou não, se precisa fazer esse controle do marca-passo, né? Ou outro dispositivo que seja cardiológico, né? Mas então é isso, essa é a odontologia que a gente aplica no consultório, né? A gente falou um pouquinho resumidamente, porque o tempo é curto, né? Senão a gente vai ficar aqui o dia todo falando só como a forma que a gente trabalha aqui, a forma do nosso atendimento com os nossos pacientes. Mas de forma geral a gente orienta que não precisam ter medo do dentista, né? Então tem que trazer bebê no dentista, tem que vir gestante no dentista. Se tiver algum problema de saúde, seja cardíaco ou diabético, tem que vir no dentista. A saúde bucal ela influencia como um todo. Então, se a pessoa não tiver saudável na boca, pode dar algum problema sistêmico também. É isso aí. E a gente aqui, como trabalhamos, né, um complementando o que o outro faz, a gente consegue, assim, ter uma visão mais ampla, né, ter um tratamento mais abrangente e o paciente que nos procura acaba conseguindo resolver todos os problemas, né, num só lugar. A gente tenta oferecer esse trabalho bem abrangente e fazendo o possível para ter a qualidade que o nosso paciente merece. Não é isso? Exatamente. E para concluir, eu pergunto para todos, vou perguntar para você também, o que é Deus para você? O que é Deus para mim? Deus é o princípio e o fim de tudo, né? Então a gente tem que iniciar o dia com Deus no coração, agradecendo, pedindo a proteção dele, pedindo o discernimento dele para resolver as questões do dia a dia. A gente tem que levar Deus até o travesseiro na hora de dormir, né, para agradecer pelo dia que a gente teve, pela vida que a gente consegue desenvolver. Então, assim, Deus é tudo, né? A gente tem que estar com Ele o tempo todo, agradecendo, pedindo discernimento, pedindo força para superar os obstáculos. E essa espiritualidade é o que ajuda a gente a superar os desafios que são constantes. Toda hora a gente tem obstáculos aí para superar. E, e graças a Ele, né, a gente consegue muitas conquistas também. A gente é muito grato a Deus por tudo que Ele proporciona para a gente em todos os anos aí da minha vida. Ele sempre esteve presente em tudo que eu consegui realizar. Então, Deus para mim é tudo, está sempre presente comigo. Então é É isso. isso. Valeu.